no ano em que morreu o rei Uzias. Isaías diz: eu vi o Senhor. Capítulo 6, então, de Isaías, verso 1, já colocando uma atitude importante, é o despojar do velho homem. Uzias reinou por 52 anos, o reino de Judá fortificou e prosperou muito nos dias de sua fidelidade a Deus. Porém, no auge da sua prosperidade, Uzias exaltou o seu coração e pecou contra Deus. Ele entrou arrogantemente no templo e, contrariando os sacerdotes, tentou oferecer incenso no altar. Esse direito havia sido conferido por Deus apenas aos sacerdotes, mas ele quis reivindicar esse direito para si. Uzias ficou irado com os sacerdotes que tentaram lhe impedir, e ainda, em sua fúria, foi ferido por Deus com lepra, e logo surgiu em sua testa. Por causa da doença, ele foi forçado a viver o restante de sua vida isolado, passando o reinado a seu filho Jotão. Então Uzias representa o velho homem, que necessita morrer para que a presença de Deus se manifeste. Mas agora despojai-vos também de tudo. Olha as características daquilo que domina o velho homem: ira, cólera, malícia, maledicência, palavras torpes da vossa boca. Não mentais uns aos outros, pois que já vos despiste o velho homem com seus feitos e vos vestiste do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Colossenses 3, 8 a 10. Então, Uzias morreu, e Isaías viu o Senhor. Uzias já morreu, irmãos? Será que Uzias já morreu na nossa casa? Já morreu na nossa experiência? Uzias ainda está vivo ou está morto? Ele precisa morrer, né? O rei Uzias soberbo, envaidecido, leproso, não resta outra coisa para ele senão a morte. Ele tem que morrer para podermos adorar o Senhor. Vamos para frente. As próximas atitudes que nós vamos tirar aqui do texto de Isaías tem a ver com os serafins. Então vamos ver um pouquinho sobre os serafins. Está tudo escrito para a gente ler junto aqui e entender. A palavra serafim procede do hebraico seraf, ou saraf, que significa, vamos dizer, queimar, afoguear, incandescer, arder. Então os serafins podem ser traduzidos, a palavra serafim, como seres ardentes, ou seres que amam a Deus ardentemente. Essa é uma interpretação do nome. Então serafins, o nome é este. Eles têm 6 asas, a Bíblia diz, e o fulgor dos relâmpagos, e a beleza das estrelas. Pertence ao primeiro escalão da ordem angelical, e estão posicionados por cima do trono de Deus. Exaltam a santidade de Deus ao mesmo tempo, no mesmo ritmo e em perfeita harmonia. Não exaltam nenhum outro anjo, nenhuma outra criatura, mas somente o Deus Trino, Santo Deus Pai, Santo Deus Filho, Santo Deus Espírito Santo. Então essa adoração, essa expressão trina, refere-se à triunidade, à revelação trino de Deus. O som das suas vozes é tão potente que faz tremer o templo até os alicerces. Está escrito no texto: os alicerces do templo se moveram. O profeta Isaías ficou alarmado com esta visão. Irmãos, as criaturas celestiais são diversas. Deus criou várias categorias de seres angelicais, seres celestiais. Serafins é uma delas, talvez uma das mais elevadas hoje no céu, pela posição que eles estão bem próximo ao trono. Mas temos também querubins, que também são seres de elevada categoria, que também estão muito próximos do trono, ao redor do trono, diz a Bíblia. Depois vem anjos, né? Depois vem seres viventes. A Bíblia vai falando de outros seres que a gente nem sabe o aspecto dele. A segunda atitude, então, ligado à atitude dos serafins, é que eles, quando
adoravam, eles cobriam seu rosto com 2 asas. Eles têm 6 asas, com 2 cobriu o rosto. O que significa cobrir o rosto? Sentimento de indignidade. Quando eles cobrem o rosto, eles estão dizendo: nós não somos dignos de olhar para aquele que se assenta no trono. Os serafins cobrem o rosto porque não se acham dignos de olhar para o Senhor. Cobrem o rosto num ato de humildade, porque não querem chamar a atenção para si mesmos. A beleza dos serafins é encoberta diante da glória de Deus. Nenhuma beleza, talentos e dons podem chamar mais atenção do que a glória de Deus. Isso é para nós. A glória e o poder pertencem a Deus. Na presença de Deus, qualquer pessoa, por maior que ela seja, ela fica pequena. Ela fica bem pequenininha. Então, nós temos isso aqui. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Salmo 130, versos 3 e 4. Deve ser esta a atitude de todo adorador. Senhor, eu não aproximo de Ti na pretensão, né, no pensamento de que eu estou plenamente adequado para Te adorar. Não, Senhor. Eu aproximo do Senhor sabendo que só o Senhor tem o perdão para me tornar digno. Só o Senhor tem a justiça verdadeira para me tornar aceitável. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, e aí vem, com 2 asas também eles cobriam os pés. Significa isso, é uma extensão da primeira atitude. Reverente temor. A primeira é indignidade mesmo, eu não sou nada. Quem sou eu, né? Quem sou eu, Senhor, para me apresentar diante de Ti? Eu venho diante de Ti pela Sua misericórdia. Agora, reverente temor significa o seguinte: os serafins tapavam os pés como um sinal de reverência e respeito diante de Deus, porque os pés, eles representam nosso comportamento, a nossa vida, nosso andar. E o nosso andar também, por natureza, ele se tornou irreverente por causa do pecado. Essa passagem nos ensina o quanto devemos ter reverência na presença de Deus, pois os próprios serafins, que são seres santos e puros, agem assim. O cobrir os pés, então, aqui representam aproximar de Deus com respeito. A Bíblia diz: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Eclesiastes 5:1. A Bíblia diz ainda: então disse o príncipe do Senhor a Josué: Deus, descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Josué 5,15. Número 4, quarta atitude. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas e com 2 voavam. Olha, são 6 asas. A primeira eles cobriam o rosto, a segunda e agora com 2 voavam. O que pode ser isso, essa atitude? Essa atitude é a atitude do serviço. A palavra de Deus ensina que nós somos servos, Deus é Senhor. Absolutamente ninguém pode vir para a igreja pensando apenas naquilo. Irmão, quem somos nós para vir para a igreja todo dia para cobrar de Deus alguma coisa? Se nós somos falíveis, pecadores, miseráveis, indignos até de vir, quanto mais vir para cobrar. E a gente vem, mas vem naquela atitude: Senhor, faz-me ser conforme a Tua vontade. Posição voluntária de servir a Deus é uma atitude, vamos dizer junto, que está baseada não no interesse pessoal, mas na gratidão e no reconhecimento de que o Senhor já fez tudo o que diz respeito à nossa felicidade e bem-estar eternos. Esta é a atitude do adorador, uma disposição voluntária de servir a Deus. E mais, o momento da adoração deve nos inspirar para o trabalho do reino de Deus. Disse isso agora há pouco, repito, agora não desses cultos. Nos cultos de adoração, onde a verdadeira adoração acontece, são os cultos onde nascem os missionários. Homens e mulheres que dizem: Senhor, estou pronto a Te servir. Quero fazer a Tua vontade, não importa o que me custe. Eu irei fazer a Tua vontade.
As duas asas que voavam falam da mobilidade e rapidez que devemos ter para evangelizar os perdidos e visitar os necessitados. Estas asas representam então esta mobilidade, essa rapidez, essa disposição. Vamos ver aqui, olha, em Atos 5,42, a igreja dos primeiros dias primitivos praticavam o serviço a Deus. A Bíblia diz todos os dias, não era 3 vezes por semana, viu? Não era só 2 vezes por semana, todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Eles estavam impregnados do desejo de trabalhar, porque eles queriam servir o Senhor Jesus. Porque Jesus, irmãos, já fez tudo que diz respeito à vida e à piedade. Já fez tudo. Tudo que nós fazemos é tão pequeno, é tão pouco para o Senhor. Não temos que pedir mais nada, nós temos que dizer: Senhor, o que queres que eu faça? Vamos para a quinta atitude. A Bíblia diz: e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Que atitude é esta? Vamos ver? Reconhecimento da santidade de Deus. O verdadeiro adorador, ele procura discernir, entender este aspecto da divindade. É um dos atributos mais destacados de Deus é a santidade. Mais destacado na Bíblia é a santidade. A santidade, então, é aquele grau absoluto de perfeição que só Deus possui. Em Deus não há nem uma manchinha, nem uma sombra de imperfeição, irmãos. Deus é a expressão mais profunda, mais perfeita da pureza, da sublimidade, da delicadeza, da bondade. A santidade é esse grau elevado de todas as virtudes reunidas, condensadas, misturadas. Então elas transformam-se no que nós chamamos santidade. Quando se fala na santidade de Deus, pensa em algo que brilha, que refulge, que tem raios cintilantes de glória, de beleza. Então a santidade de Deus é reconhecida pelos serafins. Eles estão pertinho de Deus. Irmão, quando uma pessoa vive um pouquinho longe da outra, ela acha a outra boa, perfeita. Quando passa a morar mais perto, começa a achar uns defeitinhos. E quando mora na mesma casa, acha os defeitão. É por isso que quem pensa em casar deve orar a Deus. Porque ninguém casa com ninguém perfeito. Mas vamos pensar no caso de Deus. Quanto mais perto de Deus, mais se surpreende com a sua perfeição absoluta. Isto cumpriu até na pessoa de Jesus Cristo, quando estava no seu ministério terreno. A Bíblia diz que os apóstolos que conviviam com Jesus, num dado momento do ministério de Jesus, quando ele pregou alguns sermões um pouco mais exigentes, a Bíblia diz que houve uma crise da popularidade de Cristo e muitos o abandonavam, iam embora. E ele perguntou aos seus apóstolos: não quereis vós também ir? Pedro então disse: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo de Deus. Então os serafins convivem bem perto de Deus, e eles percebem, eles descortinam, eles veem que nele há uma santidade absoluta, e eles não se contêm, eles cantam essa santidade, eles proclamam essa santidade, eles anunciam de uma forma melodiosa, harmônica, a santidade de Deus. A Bíblia diz: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1,
14 a 16. Quem serve o Deus verdadeiro tem conduta, tem comportamento, tem vida santa, sai do mundo mesmo, deixa o pecado mesmo, não vai em qualquer lugar, não compartilha de qualquer coisa, não, ele é santo, ele sabe que o Deus que ele serve é santo, isso influencia a sua vida, suas decisões. Vamos para a sexta atitude. Então disse eu, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros. E aí ele continua dizendo que habita também no meio de um povo de impuros lábios. Isaías 6,5. Esta atitude de Isaías é a necessidade de purificação. Um adorador verdadeiro do Senhor sempre sente necessidade de purificação. Quanto mais perto de Deus, mais você vai sentir a necessidade de Cristo, da salvação, do poder da justificação que opera pela fé, mais você vai estar arraigado nessas doutrinas. Você vai querer viver elas, memorizar textos, viver a experiência de clamar todos os dias e fazer valer na sua vida, colocar na sua vida, conferir a sua vida, os direitos que você tem em Cristo, necessidade de purificação. Isaías denuncia o pecado do povo, Isaías faz duras pregações para o povo arrepender. Só no capítulo 5, Isaías tem os ais, né? Ai daquele que faz isso, ai daquele que anda dessa forma, ai desse, ai daquele. Mas quando chega no capítulo 6, ele diz, ai de mim. Deus faz ele olhar para dentro dele. E aquele que podia corrigir uma nação inteira, olha para dentro dele e diz, eu estou morto. Ai de mim que vou perecendo. Ou seja, a revelação de Deus que Isaías teve naquele culto, mostrou para ele o que ele não podia ver antes. Ninguém, irmãos, ninguém vai sentir bem no céu sem conversão. Ninguém vai conseguir viver no céu sem novo nascimento. Começou aqui a preparação sua, minha, para um dia estarmos no céu. O céu é um lugar que precisa ser adequado para ele. Quando Isaías se achou na presença de Deus, o que antes nem parecia ser pecado, apareceu como um grave pecado. O que está faltando então para igrejas inteiras mudarem, para pessoas mudarem a vida em santificação, mudarem comportamento? Sabe o que está precisando? Uma visão, uma revelação de Deus, uma manifestação da glória de Deus para estas pessoas. O dia que elas tiverem um encontro pessoal com o Senhor, na sua glória, na sua santidade, na sua beleza, na sua formosura, elas nunca mais serão as mesmas. Nunca mais. Nós temos um meio de purificação. Nessa visão de Isaías, o anjo pega uma brasa viva com a tenaz lá no altar de Deus e toca na boca dele e purifica o pecado dele. Mas isso era um simbolismo que apontava para o verdadeiro agente purificador do pecado, que é o sangue de Cristo. A Bíblia diz, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as nossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Hebreus 9,14. Então nós temos, não uma brasa viva, mas nós temos o sangue de Jesus Cristo, que purifica, que limpa, que lava. Nós de fato vamos ver pecados em nós, à medida que a glória de Deus brilhar, mas nós já temos o elemento, o agente, que purifica todo o pecado. Olha o que a Bíblia diz aqui. Mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. João está falando aqui de algo muito parecido com a visão de Isaías. Mas se andarmos na luz, o que é a luz? É a revelação. A Bíblia diz, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Hebreus 10, 22. Quando você aproxima de Deus, você pode ter a certeza que Ele te purificará de toda má consciência, de toda impureza, de todo o pecado. Glória a Deus. Vamos para a última atitude que encontramos nesse texto de Isaías. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, vamos ler? A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui,
envia-me a mim. A atitude de obediência. O adorador deve aproximar-se de Deus disposto a obedecê-lo. De nada adiantará entoar belos cânticos sem o compromisso da obediência. Se o Senhor nos diz que devemos renunciar a nós mesmos, tomar a cruz e segui-lo, isso devemos fazer. Assim como Isaías, outros adoradores também foram desafiados pelo teste da obediência. Vamos ver o exemplo de Paulo aqui, já no encerramento praticamente. Paulo conta a experiência que ele teve com Jesus também, de uma visão. Eu vou ler com vocês aqui o que está em Atos 26, de 13 a 20. Ele está falando com o rei Agripa. Então ele diz: ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu: quem é, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Agora ouça o que Paulo disse: pelo que, ó rei Agripa, leia comigo, não fui desobediente à visão celestial. Não vá se Deus não te mandar, mas se Deus te mandar, não fique, vá. Isaías teve uma visão e o Senhor disse: a quem enviarei? Isaías diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Paulo também teve uma grande visão do Senhor na estrada de Damasco, e ele disse: não fui desobediente à visão celestial. Antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco, e em Jerusalém, e por toda a terra da Judéia, e aos gentios que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Paulo assumiu um ministério que Deus deu para ele no dia da conversão dele, de dar testemunho a todos os povos, inclusive a reis, príncipes, gente poderosa. Aqui ele estava falando com o rei Agripa, cumprindo literalmente o que o Senhor já tinha anunciado: ele será para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos reis. Paulo não foi desobediente à visão celestial. Quando nós adoramos a Deus, nós devemos sempre adorá-lo com o propósito de obediência. Seja o que Deus quiser para a minha vida, eu estou pronto a obedecê-lo. Depois de tudo isso, Isaías ouviu a voz de Deus dizendo: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Deus preparou Isaías para ser um vaso usado por ele. Deus nos prepara antes de nos enviar. Diante do apelo do Senhor, Isaías disse: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Deus possa nos abençoar ricamente. Você também pode se colocar diante do Senhor e dizer: vamos ler juntos? De pé, vamos de pé, ler o que está escrito aqui. Vamos lá. Senhor, abre os meus olhos, como fizeste com Isaías, para que eu possa ver a tua glória. Senhor, eu preciso do teu perdão, me purifica dos pecados. Eu coloco a minha vida em tuas mãos. Eis-me aqui. Vamos louvar o Senhor.